Então me joga lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diga, a vontade de Deus. Mas fala com vontade, viu? A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Diga, eu preciso experimentar isso. Então, irmão, você não vai precisar experimentar isso no céu, porque você já vai ter isso no céu, tá bom? Então eu comecei aqui, né, sobre conformados, né? Já estou conformado. Não, toma outra forma em 2026. Se você quer viver uma vida diferente, irmão, começa a ter atitudes diferentes. Que isso não está no controle de Deus. Ele te deu a opção de escolha. Amém? Então quem decide não é Deus. Porque você acha que Deus depende do teu amor? Não. Diga, o meu amor não muda o amor de Deus em nada. Porque Ele já me amou. A Bíblia diz que Deus não vai te amar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele não pereça. Então diga, quem crê não perece. Diga, o curso, mas fala com vontade, o curso não me exime de adversidade, mas me ensina a lidar com elas. E tem muito crente aí perecendo por falta de conhecimentos. O que a Bíblia diz? E conhecereis, e ela, o que te liberta? Não é a verdade, é o conhecimento dela. Aí bota a Bíblia lá em cima, abre, né, no Salmo, o Salmo vai me proteger. Não. A Bíblia tem que estar aqui dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio. E só transborda o que é cheio. A verdade é liberta, mas quando tem conhecimento, né? De manhã eu fiz uma experiência aqui, que eu faço muito na aula. Quanto que é 2 mais 2? 3 mais 3. Quantos livros vocês consultaram? Nenhum. Por quê? Diga, está aqui dentro. Então, quando as adversidades vierem, quando você olhar para frente, você olhar para o lado, olhar para trás, né? Esperando em cristão, não espere em cristão, espere em Cristo. Aí você vai aprender a olhar, levar os teus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o teu socorro, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Então, irmão, muita gente não vive a boa, agradável e perfeita, porque não renova o entendimento. Ou seja, não vive a metanoia. Vocês estão comigo? Ok? Então, irmão, eu vou falar um pouquinho hoje, né, da sequência de como nós lutamos. Porque a Bíblia não nos isenta de ansiedade. E hoje, uma das coisas que a gente vive, né, pelo menos eu passo de vez em quando, é ansiedade, né, é preocupação, né, o boleto de amanhã, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, o casamento, o filho, a filha, a empresa, a venda, a compra, a meta, e eu não sei se vocês conhecem isso, mas tem uma coisa chamada, diga, ansiedade, né? Então, se a Bíblia deixou uma receita, é porque ela sabia que a gente ia passar. Então não se condenem às vezes por ser ansioso, por estar, né? Não ser, porque você não é, por estar. Mas aqui, né, você vai aprender como lidar, que é isso que a gente precisa entender, tá? Me leva lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, né? Eu vou seguir o Espírito Santo, viu, irmão? A apostila está lá, as matérias, isso tudo, né? Aqui a gente vai receber do trono de Deus direto para você, amém? Eita. Então vamos lá. Porque, vamos lá, segue o verdinho. O verdinho é esse aqui, ó, verdinho. Né? Me ajuda aí, vai. Suga a unção, tá bom comigo? Vamos lá. Porque o quê? Então, irmão, nós andamos na carne porque nós estamos num corpo. Mas você não guerreia segundo o desejo, segundo a vontade da carne. A Bíblia não diz, né, o meu carnal, né, o meu justo viverá pela carne. Não,
o meu justo viverá pela vontade. Não, o meu justo viverá pelo desejo. Não, o meu justo viverá pela... E não é meu pecador. Eita. Quem é justo aqui? Levanta a mão. Pois é, você pode não se ver, mas você já se tornou. O problema é esse, a gente não se vê como Deus nos vê. A gente se vê como o cenário está diante dos teus olhos. E deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com o cenário lá fora, com a economia lá fora, com a segurança lá de fora. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Eita. E a hora que você se apropria disso, diga, eu sou. Mas fala com vontade, vocês estão meio... O que diz o fraco? Diga o fraco, eu sou? Vocês estão meio fraquinhos hoje, né? Amém? Vamos lá? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então você precisa conhecer isso. Você precisa ter conhecimento. E tem muita gente perecendo por causa disso. Fica rodando no deserto 40 anos. Jesus jejuou 40 dias. Mas há 40 dias antes do jejum, veio uma palavra sobre ele, que o céu se abre, e Deus olha para ele e fala, eis aí meu filho amado. Então, irmão, para atravessar deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E não dizendo o que ele estava passando, mas declarando o que estava escrito. Um aleluia, que é aluno, né? Um aleluia, o outro. Vai melhorar. Os aleluia e glória a Deus vão melhorar mesmo. Porque eu não vim aqui, irmão, eu vim aqui para te desconstruir, né? Porque tem coisa, irmão. Minha casa está assim, meu filho está assim. Querido, você não salva filho e você recebe a salvação, você vai prestar conta de você, né? Então, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então quem crê é você, quem salva é Jesus. Você não salva ninguém. Aí está aí como muitas vezes eu fiquei, né, vendo o filho com problema, sofrendo, né, depressão, ansiedade, preocupação. E se não vigiar, a gente, né, ela vem. Então a sua luta não é segundo a carne. Vamos lá, próximo versículo, versículo 4. Preste atenção. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia, guerra, tá? Não são carnais, mas sim poderosas em quem? Para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Exatamente a mente. Porque teu campo de batalha hoje, deixa eu te falar, te dar uma boa notícia. Diga, evangelho quer dizer boas notícias. Diga, evangelho não vem pelos jornais, pelas redes sociais. Que é um tal de, o que eu sou? Sou influencer. Nada contra, né? A gente usa as redes sociais, é bênção para divulgar a palavra de Deus. Mas se você está sendo influenciado pelo Instagram ou pelo quem que você segue, sinto muito, aquele é fake. Porque eu nunca vi ninguém postar feijão com ovo. Eita, só lagosta, camarão. Meu Deus, todo mundo viajando, só eu. Né? Outro dia eu postei lá, feijão, farinha e ovinho frito. Aleluia, que beleza. Ninguém posta, irmão. Agora, quando você é influenciado pelo poder da palavra, quando você é influenciado pelo Espírito Santo, quando você começa a seguir Jesus Cristo, a palavra, irmão, tua influência vai melhorar muito. Você realmente vai ser influenciado, segundo a palavra diz ao teu respeito. Aleluia. Vocês estão comigo? Faz sentido? Então vamos lá. Mas sim poderosas para destruir fortaleza. Que fortalezas são essas? Vamos para o versículo 5. Versículo 5. Destruindo argumentos. Então, nós é que destruímos. Porque tem muita coisa que você está pedindo a Deus que Ele não vai te dar. Ele já te deu. Aí a gente fica pedindo coisa que Jesus já fez. Deixa eu te dar outra boa notícia.
Jesus não vai subir na cruz de novo. Foi tudo consumado. Não vai entrar uma vírgula, um ponto na Bíblia. É aquilo ali. Olha, isso que você está passando, diga, levanta a sua mão e diga, vai passar. Diga, mas se é uma coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. Então ela não muda, irmão. O cenário que você está passando, né, ele vai mudar. Agora, o cenário que Deus tem para você continua o mesmo. Então, irmão, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o quê? Então, irmão, o diabo não quer que você tenha conhecimento. Porque o conhecimento ninguém te tira. Está aqui dentro, né? E aí, e levando cativo todo o quê? Todo o quê? Esse entendimento, ele te leva à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o diabo não quer que você tenha entendimento da palavra. Ah, é muito difícil, né? Rede social, você tá, quando está difícil, vai lá, se vira, dá um jeito, daqui a pouco aprende, aperta aqui, aperta ali e vamos embora, né? Então, irmão, levando cativo o entendimento, a minha obediência, é isso? Hã? Ah, não é a sua não? Diga, se fosse a minha, Deus estava lascado. Ainda bem que Cristo obedeceu por nós, irmão. Né? Eu ia trazer uma profeta aqui ano passado, que ela é uma benção. E eu não viria nessa aula, eu não estaria aqui, mas eu mandaria ela. Ela bota a sua foto aqui e ela revela os seus pensamentos nas últimas 24 horas. Quem viria a essa aula? Ao silêncio. Ninguém. Que você peca até na mente. Diga, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Diga, glória ao Pai, por Jesus Cristo, que me deu o Espírito. Amém? Então me leva lá. Então me diga, quem leva cativo? Diga, quem leva cativo? Sou eu. A obediência de Cristo na cruz. Porque se fosse pela tua obediência, Jesus não precisava ter vindo e obedecer nada, passar pelo que ele passou, porque ele sabe que nós falhamos. Por isso tem a graça, né? Então, irmão, me leva lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? 1 Tessalonicenses 5:23. Aleluia. E o mesmo Deus dá. Então, irmão, você serve a um Deus da paz. Mas pastor, lá na velha aliança tinha tanta guerra. Sabe por quê? Porque os homens viravam as costas para Deus. Que toda vez que eles passavam por guerra, que eles estavam com Deus, Deus dava vitória a eles. Aleluia. E muitas vezes nem mereciam, né? Ou você acha que quando Davi foi ungido, Deus não sabia o que ele ia fazer? Claro que sabia. Então, irmão, não tem ninguém na Bíblia que você possa dizer perfeito, a não ser Jesus. E Ele veio para pagar nossos preços. Ele veio para te perdoar do teu passado. Deixa eu te falar, seu passado para Deus não existe mais. Então para de olhar para Ele. Deus não olha para o passado, Deus olha para o seu presente, já projetando o teu futuro. Porque o seu passado para Deus foi apagado, sabe por quê? Porque você nasceu de novo. E se você não nasceu, você pode nascer hoje. Então preste atenção. Você sabia que você pode, com a palavra, passar uma guerra em paz? Porque quando você tem convicção do agir de Deus, da palavra que te define, você já sabe o resultado do jogo, da partida. Você não vai ser vencedor. Diga, eu sou mais. Diga mais. Diga mais que vencedor. Porque quem venceu foi Ele. E o prêmio da vitória Ele te deu de graça. Você não pagou preço nenhum. O preço que você precisa pagar agora é crer no que Ele fez. Porque você foi chamado para viver pela fé.
Então Ele quer que você seja separado, né? Santificado em tudo, em todo o vosso o quê? De novo. Você reparou que você é um ser trino? Como é que é o nome da irmã? Janete. Eu não posso chegar para Janete. Janete, deixa seu espírito aí e vem aqui na frente. Dá para fazer isso? Não. Deixa a tua alma aí, vem só o espírito e o corpo. Não. Diga comigo, eu sou um espírito que possui uma alma que habita no corpo. Então me leva lá em Gênesis 2:7. Então o espírito, irmão, é a sua essência de vida, né? Por isso que você precisa nascer no espírito. Você não nasce na carne. Você nasce na carne do teu pai e da tua mãe, mas em Deus você nasce no espírito. E formou o Senhor um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o quê? Diga, espírito. Diga, o fôlego de vida é o espírito, tá? Diga, o fôlego de vida, com uma palavra, diga, com uma palavra, mais o pó da terra, é igual uma alma. O que é a alma? É tudo que está na tua mente e nas suas emoções. Desejo, é o seu psicológico. Então, irmão, diga comigo, cachorro, diga com vontade, cachorro late. Diga, gato mia. Diga, crente crê. Pastor, que curso é esse? Pois é, Deus quer mudar nas coisas simples. O que nos derruba não são gigantes, são pedras pequenas que nos fazem tropeçar. Então para de falar para Deus o tamanho do seu problema e começa a falar para o seu problema o tamanho do teu Deus. Quem está comigo aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos lá, 2 Coríntios 4:4. 4:4. Diga comigo, eu sou um espírito, possuo uma alma que habita no corpo. Diga, para se transformar, eu preciso tratar da alma. Então nós vamos ter uma matéria aqui, que nós vamos falar sobre alma, que é o seu psicológico. Então Deus quer tratar do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Aleluia. Porque lá no céu você não vai precisar botar botox, você não vai precisar nada disso, não. Esse corpo aqui vai para o pó, você vai ganhar um novo. Não vai precisar fazer dieta, aleluia. Não vai nem precisar ir para a academia, aleluia. Ela gostou. Vamos lá. Uns quais o Deus com letra minúscula, cegou o quê? 2. Então, irmão, se fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, né? Por quê? Porque Ele sabe que a hora que você se posicionar, diga, meu posicionamento não está no controle de Deus, está no meu controle. Mas pastor, eu quero, mas eu não consigo, mas eu vou te ensinar, né? Às vezes não é pelo que a gente quer. Fé não é vontade, é decisão. E aí, para quê? Porque Ele quer te, né, cegar, Ele não quer que você enxergue o entendimento, ou seja, porque se você enxergar o entendimento, sua mente vai ser transformada, e se sua mente for transformada, passar por essa mudança de mentalidade, que quer dizer, na origem grega, metanoia, diga, mudança de mentalidade. Diga, as emoções alimentam a minha mente. Diga, a minha mente libera a boca, libera palavras. Diga, palavras se tornam hábitos. Diga, hábitos torna caráter. Diga, e caráter define destino. Então Deus quer mexer nesse encanamento aí, porque tem encanamento entupido.
E água parada dá dengue. Água parada, irmão, estraga, né? E ele não te plantou em água parada, ele te plantou junto a ribeiros de rio, que a sua folha não cai e dá o fruto na estação própria. E tudo que você fizer prosperará. Então deixa eu te falar, Deus não fez uma selva, Deus te plantou. E quando planta, né? Deus podia criar o homem e botar lá na Amazônia. Não. Antes de ele criar, ele fez um jardim. Para nos colocar. Né? Eu estou para ser avô daqui a 2 semanas. Está preparando o quartinho, preparando isso. Porque criança quando vem, bota a casa de cabeça para cima. Eita. Vocês estão comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Então, irmão, ele quer cegar, ele não quer que você enxergue, né, um entendimento. Aí, quando você não tem um entendimento, você fica incrédulo, né, porque acorda de manhã, né, aí ó, liga lá, tiroteio na linha vermelha, arrastão não sei aonde, morreu 10, né, o banco quebrou, né, o INSS vai bloquear. Aí, irmão, vai sair de casa, né? Bota logo um remédio para dentro, né? Já leva o celular do ladrão, pânico, depressão, ansiedade, medo. Deixa eu te falar, os cenários e as notícias lá fora não te definem, porque Jesus não é notícia, Jesus é um fato, foi consumado. Aí quando você vai para Boas Novas, né, para o teu jornal, seja no celular, ou seja na palavra, né, tá lá, olha, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu não te conduzo eu posso até te conduzir no deserto, mas o meu desejo é te levar a pastos verdejantes. O que Deus está fazendo com você nessa noite? Ele está te trazendo a pasto. Agora quem come não é o pastor, é a ovelha. Eu nunca vi o pastor comer pela ovelha. Aleluia. Quero viver. Então, querido, começa a determinar. Esteja aqui, terça-feira, 19h30. O que eu preciso, pastor? Fazer a inscrição. Ah, mas o meu pagamento sai semana que vem. Não tem problema não, você compra a apostila semana que vem. Nem empecilho não. Aí a escolha. Por que Deus criou o mal? Justamente para você ter opção de escolha, porque Ele te deu livre arbítrio, Ele te deu opção, porque senão Ele fazia todo mundo robô. Não, nós vamos ser obrigados. Não, expressão de amor não é obrigação, é liberdade. Você é livre para escolher, porque Deus não criou o inferno para homens, Ele criou para Satanás e seus demônios. Tudo bem? Então, irmão, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é o que? A imagem de Deus. Então, irmão, você nasceu para resplandecer. A Bíblia diz que no princípio o verbo, a palavra, estava com Deus. Diga, Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Diga, palavra não sai de boca fechada. Então levanta a sua mão e diga, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga, a boca de Deus tem nome, Bíblia. Quem abre a Bíblia é você, não é Deus. Aleluia. Vai ter dia que o pastor não vai estar na tua casa. Vai ter dia, irmão, que a intercessão não vai estar lá. Tem um passarinho apitando aí. Irmão, deixa eu te falar. Aí fica assim, Deus fala comigo. Deus fala comigo. E a boca dele fechada. Abre a Bíblia que ele vai falar. Que ninguém fala de boca fechada. Aleluia. Então nós precisamos conhecer um pouquinho os pensamentos de Deus. Me leva lá. Isaías 55:8. Vamos lá. Isaías 55:8. Presta atenção aqui.
vamos para o pensamento de Deus, tá? Isaías 55, 8. Porque os pensamentos de Deus, a teu respeito, está revelado aqui. Tudo bem? Aí de manhã eu falei, quem conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus, que habita em você. E quem conhece os nossos pensamentos é nossos pensamentos. E você foi lhe dada a mente de Cristo, mas você também tem a sua mente, porque a mente de Cristo é os pensamentos do Espírito Santo que dá dentro de você. E a tua mente é a mente natural que olha a parte carnal, que olha o cenário, que olha os acontecimentos, que olha as adversidades. Deixa eu te falar, na velha aliança eu falei isso de manhã, né? Deus abriu o mar para destruir o inimigo e o povo falar. Só que na nova, o mar já foi fechado, o inimigo já foi destruído. Para quê? Não é para você passar com o mar aberto, mas é para você andar sobre as águas. Ele não parou a tempestade para andar sobre as águas, não, irmão. Ele foi andando na tempestade, durante a tempestade. Ele não parou a tempestade para ele dormir. Ele dormia e a tempestade caindo. Sabe por quê? Nós precisamos aprender, e isso é para mim também, a dormir durante a tempestade. Aleluia. Aí ele está respondendo, filho. Deus está lá de cima arrastando. Ô filho, acorda para minha palavra. Aleluia. Você imagina se eu chego aqui, olha, hoje, irmãos, esse curso, cada aula que você vier, você vai receber um Pix de R$50. Você viria? Quem? Ia ser fila. Deixa eu te falar, o que você tem para receber aqui é muito mais que R$50, do que R$1.000. Você tem libertação, você tem cura, você tem prosperidade, você tem renovo, você tem justificação, tá? Então, irmão, olha o que a Bíblia diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então você precisa saber quais são os pensamentos de Deus. Está sofrendo, porque assim, irmão, a carnona, antigamente quando eu ia no açougue, minha mãe mandava eu no açougue quando eu era pequeno, vai lá comprar, manda moer a carne. Aí fazia assim no moedor, mas moe 2 vezes. E a carne a gente tem que estar sempre moendo, porque ela sempre vai querer olhar para as notícias. Mas deixa eu te falar, olhando fixamente, Hebreus, se quiser anotar aí, 12:2, para o autor e consumador da fé. Eu não inventei fé, ela tem um autor, é Jesus, e Jesus é a palavra, porque a fé vem por ouvir, e ouvir não é por ter ouvido, nem por eu ouvirei, não, é presente. O que você ouviu ontem, talvez não sirva mais para hoje, e você precisa ouvir novamente, porque a fé é o eu sou, é hoje. Estão comigo? Versículo 9. Vou passar um pouquinho os pensamentos de Deus, porque de manhã, depois você assiste lá no YouTube, você vai ver que você tem a mente de Cristo, mas você confunde a mente dele com a tua, aí fica nessa confusão interna. Olha aqui, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Eu posso ouvir glória a Deus aí? Porque Deus tem caminhos melhores para você. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Me leva lá para Isaías 64:4. Presta atenção nisso aqui, irmão. É uma palavra de Deus que te define. Não é o cenário que você está passando, não é o que você está atravessando dentro de casa, não é o diabo todo dia te pressionando com a casa, com a venda, com a compra, com a situação do boleto. Não, o cenário que Deus tem para você é o que está escrito. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera.